Tá, na nossa edição de podcast. É só para avisar que temos aqui a doutora Ana Maria Costa Freitas, Exato. acadêmica, que foi reitora da Universidade de Évora, Uhum. licenciada em agronomia e tinha doutoramento em, se não estou em erro, Biotecnologia biotecnologia. alimentar. Biotecnologia alimentar. Para os nossos ouvintes que estão aí do nosso lado, desses são nossos parceiros, temos aqui um novo parceiro que é a Casa do Montado. Mandou aqui uns miminhos e falamos que íamos gravar com a doutora, mandou aqui um miminho para oferecê-la. Muito bem, muito Temos obrigada. temos aqui uma canecazinha, essa é a sua, Ok, muito obrigada. esta é a minha. Agradecer à Casa do Montado pela parceria, né? Temos também a padaria BJ, apesar de que não temos aqui os doces, os bolinhos, mas são os nossos patrocinadores do nosso canal podcast. O nosso tema de hoje é agricultura no mundo atual. Certo. Temos Diga-me. muito que falar sobre esse assunto, né, doutora? Temos muito que falar sobre esse assunto, apesar de que eu, sobre esse assunto, sei. Enfim, eu já não faço agricultura há muito tempo, não é? Eu sou formada em agronomia, mas a minha carreira não seguiu a agricultura. No entanto, eu pensei que a agricultura no mundo atual é desafiante, portanto, não é tão técnico quanto isso, é mais um pouco, sei lá, saber como é que está o mundo e como é que nós conseguimos produzir alimentos, porque no fundo a agricultura é isso, é produzir alimentos para alimentar estas pessoas todas, não é? E por isso achei que era interessante, temos que começar por esse tema, apesar de não ir de falar disto em termos muito técnicos. Certo? Com certeza. Exato. E qual é a influência que o custo dos impostos causa na produção agrícola? Pois, isso é muito complicado, não é? Isso depende. Nós temos tido aqui em Portugal, por exemplo, agora, não é? As guerras, obviamente, que ao cortarem abastecimentos, não é? Há mais escassez, portanto, isto é a lei da oferta e da procura, não é? Há mais escassez, logo tudo torna-se mais caro, não é? Agora tivemos a guerra da Ucrânia, temos a guerra em Israel, temos aquela coisa ali no canal de Suez que está fechado, não é? Portanto, tudo isto aumenta o custo do transporte e ontem vi, estava a ver na televisão que o Iémen, que está em guerra civil há muitos anos, não é? E agora ainda pior, porque não conseguem chegar os bens alimentares por causa do fecho do canal de Suez e outro qualquer, agora já não sei o que era, outra rota também que estavam a fechar. Portanto, quer dizer, tudo isto faz aumentar os preços e a inflação faz aumentar os impostos e não há nunca a mesma correspondência no aumento do preço ao consumidor, ou por outra. No fim disto tudo, apesar do agricultor ser um homem que vive da agricultura, não é? No fim disto tudo, os governos têm que se preocupar em apresentar a alimentação às pessoas a um preço que não seja exagerado, porque a última coisa que a gente pode querer é ter fome, não é? Eu acho que sim. Portanto é um jogo, quer dizer, é um equilíbrio de jogos. E quando muitas vezes as pessoas se queixam dos agricultores, sei lá, portanto, de fazerem produções que são mais intensivas e que gastam mais o solo e não sei o quê, é verdade, pode ser verdade. Mas a questão é que eles têm que sobreviver também. Portanto, a mudança de vida, não é? A mudança da vida, a mudança provocada pelo clima, a mudança provocada nos ecossistemas, por tudo o que acontece à volta, porque não é só o clima, é a indústria, é mais gente, é mais tudo. Portanto, é uma mudança muito grande e os agricultores não podem continuar com a agricultura tradicional, não faz sentido já, não é? Porque era uma agricultura para consumo local e agora é uma agricultura para exportar, ou para exportar, pelo menos já ninguém faz agricultura familiar, não é? Portanto, os agricultores fazem agricultura para viverem da agricultura e, portanto, têm que se adaptar de modo a terem mais rendimento com menor custo. E não é fácil. Eu acho que nós vimos recentemente todas estas manifestações dos agricultores no mundo todo, não é? Isto porque há uma das questões que eles se queixavam era a União Europeia exige metas de produção, exige requisitos de produção, portanto, pesticidas, etc., que são proibidos e que nós não podemos utilizar, e bem, mas depois há uma importação de outros países a um custo mais baixo, porque
têm a maior produção porque podem utilizar esses pesticidas e, portanto, quer dizer, nós não, quando importamos, não aplicamos aos bens que importamos as mesmas regras que aplicamos aos bens que produzimos. E, portanto, isso era uma das coisas de que eles se queixavam bastante. Não é? Ou seja, essa manifestação foi devido às políticas agrícolas adotadas pela União Europeia. A política agrícola comum, sim. Mas as políticas agrícolas, que eu não percebo muito de política agrícola comum, devo dizer, mas uma das questões tem a ver com isto, quer dizer, nós somos muito exigentes, não é? Em várias coisas. A Europa é muito exigente nos bens alimentares, é muito exigente, sei lá, até em coisas que a gente não pensa, as pastas de dentes, o que é que está na composição das pastas de dentes, o que é que está na composição, os aerossóis, os plásticos, tudo isto, não é? Tem esta preocupação que, enfim, que não é seguida em todo o mundo, certo? Não é? Que não é seguida em todo o mundo. E depois nós temos estas preocupações e aplicamos estas regras, mas depois importamos de países que não aplicam estas regras e, portanto, têm condições diferentes de produção. E por isso, não é? Por isso é que houve essa... Foi uma parte, não é? Uma parte foi por isso, não é? Exato. E o que é que se deve fazer? É complicado, sabe? Porque, por exemplo, nas alterações climáticas ou na poluição, por exemplo, não é? Nós somos provavelmente, portanto, os sítios mais povoados, não é? São os que produzem mais lixo, como é evidente, não é? Pronto. Eu uma vez estive em São Tomé e estávamos a fazer estava lá um projeto que era explicar a reciclagem, porque é que tinha que se fazer reciclagem, porque é que tinha que se fazer separação, porque é que tinha... Pronto. E depois falava-se que alguns sítios cortam muitas árvores e, portanto, aquilo deixa de haver... As árvores fazem falta por causa da poluição atmosférica e, portanto, a função fotossintética, essas coisas todas. E como é que nós vamos dizer a uma pessoa que mora no meio de nada? É difícil nós termos regras que se apliquem ao mundo todo, porque nós eu falo como portuguesa, europeia, etc. Nós falamos do conforto dos nossos lares, não é? E há pessoas que não têm este conforto, que não têm estas condições. Pois e, portanto, torna-se muito difícil nós conseguirmos que essas pessoas percebam, não é? Porque é que eles têm que fazer, sei lá, por exemplo, não cortar árvores, não é? Mas nós continuamos a ter carros, frigoríficos, telemóveis, etc., não é? Portanto, o balanço, o modelo de conversa que se tem que ter e que os vários Estados têm que ter, tem que ser muito adaptado às condições de vida dos países, não é? Acho eu que tem que ser, porque faz-me impressão. Eu mesmo aqui só em Portugal, e é um país tão pequenino, me faz impressão que as pessoas falem. Estávamos ainda há bocado a falar aqui, ainda antes, não é? Dos preços das casas e não sei o quê. Não, das pessoas falem das coisas em Lisboa, por exemplo, e não se lembram que há aldeias perdidas aqui em que as pessoas têm muito pouco, não é? As pessoas têm muito pouco. E têm muito pouco. E se quiserem ir ao supermercado, não é? Ainda têm que apanhar, se calhar, uma caminhonete. E se calhar a caminhonete vem ao supermercado e passam o dia inteiro na cidade porque não têm caminhonete para voltar. Portanto, o problema, eu penso que às vezes que é esta falta de conhecimento da vida real das populações nos países e no mundo de uma forma geral, não é? Eu não posso, em consciência, falar do que se passa, sei lá, por exemplo, agora em Gaza. Gaza tem sido um horror, não é? Um horror, não é? Há alguém que possa falar naquela zona, quando aquelas pessoas voltarem a ter uma vida decente, que não sei quando é que vão voltar a ter, não é? Alguém que lhes possa falar de que eles não podem fazer seja o que for porque pode poluir não sei o quê. Bem, quer dizer, é um sofrimento brutal que têm tido com armas que todos nós produzimos, não é? Porque ainda por cima, não é? Portanto, não sei, eu acho que é muito difícil nós, quando falamos de agricultura no mundo de uma forma geral, é muito complicado porque são modelos muito diferentes, não é? Porque nós temos aqui, eu acho que assisti aqui no Alentejo, por exemplo, a uma mudança muito grande do modelo agrícola, muito provocada pela maior formação dos agricultores. Portanto, a Universidade de Évora e outras universidades, mas quer dizer,
Nós passámos a ter pessoas formadas em agricultura, não é? E, portanto, queriam aplicar novos conhecimentos em vez de passarem a fazer só o que os pais faziam, não é? Porque se a pessoa não tiver mais conhecimento, não tem o que aplicar, portanto, faz o que era feito antes, não é? Quando a pessoa estuda, consegue aplicar essas novas técnicas e consegue produzir mais. Então, o que é melhor para a doutora, na sua opinião? Agricultura de subsistência, orgânica, comercial ou permacultura? Olha, eu não sei, para já não sei o que é permacultura, diga lá. Eu também não sei. Pronto, então Vamos deixar essa. Eu acho que é complicado, não é? Porque depende de várias coisas. Depende da localização, onde a pessoa está, onde vive, não é? Porque se a pessoa viver isolada, se calhar faz uma agricultura de subsistência, não é? Da dimensão da terra que a pessoa tem para explorar, porque se tiver mais terra pode... Isto é na agricultura de subsistência ou orgânica? Subsistência. Se tiver muita terra, não é? Não pode fazer uma agricultura de subsistência, porque senão deita fora metade do que produz, não é? E, portanto, aí tem que fazer uma agricultura mais comercial. A orgânica, penso que é a que não usa pesticidas e não sei o quê, e, portanto, que só usa... é biológica, mais ou menos. Não é? Há muita gente que tem mudado para esse modelo de agricultura por várias razões. Uma é porque estão preocupados realmente com o clima e com o ecossistema, etc. E outra é porque há auxílios à produção vindos da União Europeia para isso e, portanto, as pessoas mudaram porque lhes torna mais fácil. Eu acho que faz sentido que haja esses auxílios, não se podem cortar de repente, porque a produção se torna mais baixa, mas, quer dizer, e essa é aquela que será mais amiga do ambiente. Mas os agricultores, de uma forma geral, querem poder viver com o produto da sua agricultura, não é? Daquilo que fazem, não é? Do seu trabalho, como todos nós, não é? Nós trabalhamos e queremos poder viver desse trabalho e, ao mesmo tempo, querem preservar a terra, porque se eles derem cabo da terra também não deixam de ter trabalho, não é? Portanto, toda esta conversa sobre como os agricultores são um horror, não é? Que estragam tudo, esgotam o solo, fazem isto, fazem aquilo, é um bocado disparate, porque se eles esgotarem, se eles derem cabo de tudo, não é? Eles deixam de ter o seu ganha-pão, no fundo. Portanto, eu acho que há um exagero com várias coisas que a agricultura é um bocadinho do problema que nós temos, não é? É um bocadinho, porque há outro problema, não é? Quer dizer, nós todos andamos de carro, nós outros temos os consumíveis fósseis, nós precisamos ter eletricidade, nós queremos ter telemóveis, tem que se fazer a extração do lítio para as baterias, seja onde for, mas tem que se fazer. Portanto, nós todos queremos viver como nos habituámos a viver, não é? Agora mais com a história dos carros elétricos, Sim. também tem aí um... Dizem que, olha, eu comprei um carro elétrico. Agora dizem que não são melhores, não sei se são melhores, se são piores, porque depois... Qual a sua opinião? Quê? E qual a sua opinião sobre o carro? Não, a minha opinião para já é boa. Eu não faço grandes viagens. Se eu tivesse que fazer muitas viagens, não seria boa. Gasta-se muito menos, não é? Isso é um facto. Não é? Carrega em casa, normalmente. Mas mesmo fora, mas gasta-se menos. Não dá para ir, por exemplo, daqui ao Porto sem carregar, não é? Pronto. Mas também os carregadores rápidos são rápidos, realmente. Portanto, quer dizer, eu também não vou. Portanto, faço aqui Lisboa, Évora, não. Mas gosto do carro, gosto. Mas há muita conversa sobre se, afinal, depois no fim, as baterias ainda são piores para destruir do que não sei o quê. Enfim, a gente não sabe. Mas a gente não sabe. E é natural que a gente não saiba, sabe? Porque a vida vai progredindo, não é? A ciência vai progredindo, o conhecimento vai progredindo. Portanto, aquilo que nós fazíamos antes, que estava errado, nós não sabíamos que estava errado. À medida que vamos sabendo, vamos corrigindo, mas de certeza que vai haver outra coisa que nos vai dizer que aquilo que nós estamos a fazer hoje está errado também. Portanto, isto é o avanço do conhecimento, é isto, não é? E nós não paramos no avanço do conhecimento, não é? As pessoas vão sempre avançando no seu conhecimento de tudo que nos rodeia. Então, nesse caso, as técnicas de irrigação utilizadas na agricultura produziram impactos socioambientais. Quais são? Para já, quais técnicas, não é? Vamos a ver. Isto é outra questão. De antes, regava-se à vontade, certo? Depois, usa-se pivôs, por exemplo. E depois temos a microirrigação, não é? Que é aquela que só gasta muito pouquinho a água, certo? Como é que é? Microirrigação, não é? Que é coisa agora dá-me a faltar a palavra, mas que no fundo só rega junto ao pé da planta, não é? Ao sítio que precisa, não é? E gasta muito menos
do que quando a gente tem um canal com água a correr ou quando a gente tem um pivô a deitar água por todos os lados, que uma parte é aproveitada e a outra parte escorre, não é? Portanto, há várias técnicas de irrigação, não é? E têm que ser adaptadas e têm que ser feitas de maneira a que se gaste menos água de forma mais eficiente, porque nós temos um problema de água, não é? Temos um problema grave de água. Grave de água, mas nós não temos falta de água no subsolo. Nós não temos água disponível, não é? Pronto. Agora, como é que ainda ninguém resolveu o problema da água? Não é? Quer dizer, nós temos que fazer qualquer coisa para resolver este problema, não é? Por exemplo, o Algarve, nós temos aqui o Alqueva, está no topo, não é? O Algarve está ainda sem água. Portanto, as pessoas no Algarve tiveram redução dos consumos, não é? E há horas sem água, se não me engano, ou uma quebra nos consumos agora, obrigatoriamente. Depois toda a gente fala do abacate no Algarve, não sei o quê. Muita água. Pois, mas por exemplo, tenho uma irmã minha que percebe muito mais de agricultura que eu e que mora no Algarve. Ela diz que para já havia muito abacate no Algarve antes e que o abacate, por ser novo, não é? É com regra gota a gota, portanto, essa regra micro-irrigação. Regra gota a gota. Ao passo que os citrinos, que sempre houve no Algarve, são com regra em grande escala. Portanto, acaba por, eventualmente, os citrinos, que ninguém fala, gastarem mais água do que propriamente o abacate. Eu não estou a dizer se isto é verdade ou se é mentira, porque foi o que ela me fala sempre disso. Mas, na realidade, às vezes há este desconhecimento e qualquer mudança, quer seja uma mudança na vida das pessoas, quer seja uma mudança nos modos de vida, quer seja uma mudança na nossa vida pessoal, quer seja uma mudança no sítio em que trabalhamos, quer seja uma mudança na agricultura, tem sempre pessoas a favor e pessoas contra, não é? E é muito difícil mudar seja o que for, porque nós temos que ouvir as várias pessoas e depois temos sempre que decidir, e quando a gente decide fazer qualquer coisa, quando decide, eu costumo dizer que o momento da decisão é isolado, é solitário, não é? Porque a pessoa, quando decide sozinha, não é? E tem que arcar com as responsabilidades. Isto também se passa no modelo agrícola e na agricultura que nós todos fazemos. Há pessoas que falam, por exemplo, o Alqueva. Não é? Nós poderíamos, e há teorias sobre nós deveríamos ter mantido a agricultura tradicional, porque temos o ecossistema do sobreiro, não é, do montado, não é, como é que é o silvopastoril, que faz sentido e que vai mudar o ecossistema se aquilo desaparecer. Não é? Agora, e se nós usássemos água só para suplementar na altura em que havia falta, portanto, só no verão, nós conseguimos maior produção, não é, com um custo mais baixo do que se usarmos a rega todo o tempo. Agora, como é que nós vamos explicar às pessoas que têm as terras, não é? Que façam isto desta maneira, não é? Só como essa doutora está... É só apanhar a câmara aqui. Sim. Senão o Milton como é que nós vamos explicar às pessoas que têm que fazer desta maneira? Quer dizer, torna-se difícil às vezes e não é por mal, não é? E nem sequer é uma ganância não, eu não acho que seja isso. Eu acho que é também a evolução da mentalidade. Podem as pessoas que fazem os seus investimentos não terem o conhecimento todo, não é? Também pode ser, mas apesar de tudo é preciso perceber que as coisas mudam, não é? As coisas mudam sempre e têm mudado sempre, não é? Quer dizer, este sistema, não é? Não era exatamente, quer dizer, está aqui há muitos anos, mas nós temos os sobreiros, há alguns sítios em que os sobreiros estão a morrer, etc. Portanto, nós temos problemas também. E temos problemas que a vida vai mudando. Eu tenho dificuldade em dizer que o que estava certo era como estava e que o que estamos a fazer está sempre tudo errado. Porque acho que, quer dizer, ninguém diz que está sempre tudo errado, não é? Acho eu que ninguém diz. Mas porque demora muito tempo a nós termos todo o conhecimento sobre umas alterações grandes que fizemos, seja no que for, não é? E depois, como nós tínhamos aí no tema, que era a agricultura no mundo também, depois há o mundo que tem tecnologia e há o mundo que não tem tecnologia, não é? Portanto, o modelo de agrícola é diferente. Já vamos falar sobre isto. Exato. E depois há outra coisa que é, nos sítios mais povoados, são os sítios que menos produzem. Portanto, nós temos que produzir
para transportar para outros sítios que têm mais gente, não é? Porque nós, na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos a diminuir na população, não é? Se nós formos a Luanda, se formos a São Tomé, Cabo Verde, é impressionante o número de jovens, não é? E nós temos, portanto, nós fazemos muita produção para exportação também, não é? Portanto, quer dizer, esses sítios não têm tanta tecnologia. Por outro lado, eu também não sei se o nosso modelo que nos levou a este ponto em termos de alterações climáticas, que se é o modelo que nós queremos para os países menos desenvolvidos, porque se eles se desenvolverem como nós, provavelmente acabam por ter os mesmos problemas que nós, certo? Já que tocou no assunto dos países subdesenvolvidos, a minha questão é qual é o impacto que a Revolução Verde e os seus efeitos têm na agricultura dos países subdesenvolvidos? Pois é, isso que eu não sei, não é? Eu não sei porque eu não sei se nós podemos pedir a eles. Eu tenho uma dúvida forte que eu tenho, que é assim, eu não sei se nós podemos pedir a esses países que têm menos, que façam tudo de uma forma verde, não é? Que produz menos, não é? Que produz menos, não é? Porque tanto que produz menos que na Europa há subsídios para as pessoas entrarem nesse modo de produção, não é? Que produz menos, enquanto nós continuamos a fazer como fazemos e produzimos mais. Portanto, eu não sei, está a perceber? Não consigo ter. Teoricamente eu acho que deveria, mas ao mesmo tempo não sei como é que eu consigo convencer as pessoas. Só na preservação do planeta, não é? Pois. Eu não consigo perceber uma coisa. Produz-se mais, mas não é para consumo próprio, é para exportação. É para exportação. Lá produz-se menos, mas a maior parte é para o consumo próprio. Eu sei, não. Isso eu acho bem que é para o consumo próprio, mas se eles quiserem realmente, se nós quisermos que deem o salto, não é? Para um país mais desenvolvido, eles acabam por ter que exportar, não é? Digo eu, não é? Porque, quer dizer, o mundo está global, não é? Acho eu. Mas também não sei se isto é verdade, se será melhor que isso aconteça ou não. Porque, não sei, eu uma vez fui a um COP, qualquer coisa, em Marrocos. E estava-se a falar, só fui à parte que era dos reitores, não é? Estava-se a falar dos modelos que nós queremos, do desenvolvimento dos países africanos, E uma das coisas precisamos de estradas, precisamos de aeroportos, precisamos de sei quê. Tudo isto é verdade, não é? Mas tudo isto é exatamente o nosso modelo. E tudo isto nos tem levado ao problema em que nós estamos em termos de dar cabo do mundo, não é? Portanto, está a perceber? Eu não consigo bem decidir. Depois, por exemplo, quando vou a Cabo Verde ou a São Tomé, tenho uma das minhas netas viveu muito tempo em Cabo Verde e adora aquilo. E ela diz-me assim: mas é que estão todos felizes. Eu, por exemplo, em São Tomé, eu acredito, mas faz-me impressão, ao mesmo tempo, faz muita impressão ver as crianças a brincarem, por exemplo, nos esgotos ao ar livre, está a perceber? Faz-me impressão, mas o que me faz confusão é, sou eu que estou errada? Quer dizer, eles estão realmente bem assim ou eles precisam de mais? Não sei, percebe? Eu estou a perceber. Olha que eu cresci assim também. Pois, exato. Assim. E por isso é que eu digo que é preciso muita coragem para vir, não é? Porque tudo isto é diferente. É diferente. É tudo diferente. É um choque não é? de realidade É um totalmente choque diferente. enorme, não é? É um choque enorme. Mas isto é diferente. Mas isto é melhor ou era melhor? O que é que a gente quer? Que eles mudem para isto ou que mantenham como estão? Está a perceber? A dúvida é esta. Nessa questão até da mudança, pode ser que há certas partes da mudança que vai para melhor, depois é uma parte da mudança que vai para pior. Vai para pior. E depois a gente tem que saber o equilíbrio e escolher Agora, exato. qual Agora lado... há questões que são mínimas, não é? As pessoas têm que ter alimentação, não podem ter fome, saúde, que é um problema muito grande, não é? Saúde, alimentação e habitação. Quer dizer, estas são as três condições mínimas para que as pessoas vivam em condições. A minha questão é, nós devemos realmente, nessas regiões, tentar ou procurar a tal agricultura verde, porque se começarmos de princípio, provavelmente, não é? Vamos ter, aquilo vai evoluir de uma forma diferente, porque vai evoluir de uma base que já é verde, não é? E, portanto, pode ser que seja melhor. Estamos a falar dos países subdesenvolvidos, até a minha questão é, quais são as potências? Quais são os países... A questão é, quais são as principais potências agrícolas internacionais? É isso que eu quis dizer. Não sei, quer dizer, os Estados Unidos são seguramente, não é?
A China está a produzir imenso também, mas a China é um país estranho. Eu não consigo entender a China, portanto, prefiro não falar da China. Eu não consigo entender a China porque eu não sei de que é que eles vivem, porque eles não têm petróleo, não sei, têm metais raros e coisas assim, mas Eu achava que tinham petróleos. não, mas acho que o que eles têm é muita gente e muito trabalho. Muita gente e muito trabalho. E nisso eu admiro-os. É muita gente e muito trabalho. Também há pessoas que vivem muito bem e pessoas que vivem muito mal, como em qualquer país. Depois, por exemplo, a Ucrânia era um celeiro de trigo, não é? Exporta trigo para a Europa, que deve estar todo contaminado, porque Chernobyl era ali ao lado, não é? Portanto, mas pronto, não sei. Acho que são estes os grandes países. Depois temos a Alemanha também, mas em áreas, não é? Começam a ser mais pequenas, mas são aqueles que têm mais industrialização e, portanto, Mais máquinas. e mais uma produção mais moderna e maior produção, nitidamente, não é? Agora, vá lá que nós dentro da Europa temos o condicionalismo do uso de algumas substâncias nocivas, não é? E isso faz com que eu tenha mais confiança nestes produtos do que nos Estados Unidos. É diferente, não são são mais permissivos que nós e depois não conheço os outros. Por exemplo, eu a Ásia não faço ideia nenhuma. Professora, eu vou participar um bocado Sim. da interação. E a minha pergunta era, se o problema da agricultura é global, e nós temos, por exemplo, países como a África, países em África com, teoricamente, boas condições para a produção todo o ano, não seria investir, ou seja, as potências com recursos, Investir em África, poderia claro. ser uma solução menos Agressiva. pois, agressiva e se calhar menos cara comparativamente, por exemplo, a produzir em países que teoricamente a determinado período do ano não podem produzir. Pois, eu acho que sim, para mim isso é evidente, não é? Teria que ser assim. O grande problema, bem, agora vamos entrar numa questão diferente. O grande problema deste mundo, para mim, é que nós estamos, as pessoas, as grandes potências estão minimamente importadas, não se importam minimamente com as pessoas, não é? Estão preocupadas em ganhar dinheiro, não é? E, portanto, todos esses investimentos que eles teriam que fazer em África fazem-nos a troco de qualquer coisa. E há muitas guerras económicas por cima desses investimentos, que não chegam a acontecer. Ninguém faz isso só porque, enfim, porque faz sentido e é correto. Porque faz sentido e é correto, não é? Podem produzir durante todo o ano, há fome em alguns dos países africanos. Um dos problemas graves, quer dizer, todo este problema do desenvolvimento de mais pesticidas, herbicidas, métodos de produção, não sei o quê, foi que chegámos à conclusão que nós não conseguíamos produzir para alimentar a população mundial, não é? Pronto. E há zonas que estão completamente sem produzir e que podiam produzir, não é? Pronto. Agora, se essas zonas começassem a produzir, não é? Se os países investissem nessas zonas, os sítios onde eles, entretanto, estavam a produzir antes, que é mais caro, podiam perder alguma coisa com isso. Portanto, são lobbies fortíssimos que existem no mundo e que não deixam essa racionalidade, para já, essa racionalidade, e que é difícil as pessoas olharem para o mundo sem fronteiras, não é? Porque eu invisto neste país, mas depois o outro ao lado diz não sei o quê, depois um é pró-Rússia, o outro é pró-americano, o outro é... Faz muita impressão esse modelo que nós vivemos, quer dizer, eu, por exemplo, eu digo que não, eu sou profundamente europeísta, não é? Mas sou portuguesa e gosto de Portugal. Mas não me incomoda nada a fronteira, quer dizer, se a fronteira fosse aqui ou fosse mais para ali, não me incomoda, não é? Eu não concebo uma guerra por causa de uma porcaria de uma linha que divide dois países, não é? É que isto não tem sentido nenhum. O que nós estamos a ver na Ucrânia é assustador, quer dizer, o que é que passa na cabeça das pessoas para se matarem daquela maneira? Por causa de uma fronteira, por causa de terem mais poder sobre uma área maior, não é? E, portanto, isso que está a dizer faz todo sentido se eu achasse, quer dizer, faz todo sentido, o que eu não acho que é possível, porque eu acho que os governantes mundiais se esqueceram.
a um dado ponto, esqueceram-se do que é importante para a população, para os seres humanos, de uma forma geral, e estão mais preocupados com a economia dos seus países, com o que ganham, quem é que produz mais armas, quem é que tem mais indústria, quem faz melhores automóveis, pronto, e isso impede o ver isto de uma forma tão racional como estava a dizer, que faz todo sentido. Porque mesmo aquilo que nós estávamos a falar da agricultura de subsistência, a agricultura de subsistência faz sentido, não é? Faz sentido. Se toda a gente tivesse um bocadinho de agricultura de subsistência, não é? Não. Faz sentido. Agora, as pessoas o que querem é mais e mais e mais, não é? Nós vivemos realmente numa economia de mercado. Nós somos muitíssimo consumistas. Somos muito consumistas e, portanto, tudo o que nos põe à frente a gente compra. Pronto, é uma mentalidade do país. Eu costumo achar que nós estamos assim a atingir um pico e que depois isto vem por aí abaixo, porque nós realmente estamos a modificar o planeta de uma forma que torna insustentável, não é? Não será para mim, e essa é outra coisa, a gente diz sempre assim, não é no meu tempo. Portanto, não é? Não é no meu tempo, não é? Ou seja, nesse caso podemos dizer que as políticas agrícolas dos países desenvolvidos estão centralizadas. Bem, estão centralizadas nos seus países, não é? E depois têm lobbies fortíssimos. Não é? Eu não sei, como disse, eu não percebo nada de política agrícola comum, mas sei que temos estes problemas, não é? Temos os seus problemas dentro dos países que muitas vezes acham que se nós formos investir para desenvolver uma produção de uma coisa qualquer em África, por exemplo, então depois quem é que compra essa nossa produção aqui, que é mais cara, não sei o quê, está a perceber? Eu acho que muito tem a ver com isso. Porque não se faz sentido, não é? Que nós ainda não faz sentido que se veja tanto mundo, tanta parte do mundo com fome, não é? E tanta área por cultivar ainda, não é? Não faz sentido. É outra coisa que eu nunca percebi, porque que isso, vou falar no modo geral cá em Portugal, porque que se produz cá, né? Estamos a falar de comida na terra, né? De agricultura, o que se produz cá. Todos os produtos agrícolas que se produzem cá no supermercado são mais baratos do que a gente exporta. O como? São mais baratos do que vem de fora. Os nossos são mais baratos? Eu acho que sim. Ai, não sei, eu tento sempre comprar produtos portugueses, portanto, não tenho eu compro, certeza. Sim. Eu compro e já Mas reparei. os nossos são mais baratos? Não. São mais caros, São era o mais que estava a caros, dizer. sim. Pois, exato, porque nós temos custos de produção mais elevados. Mas nós produzimos tudo e o custo é mais elevado, porque as áreas são mais pequenas, porque nós... Eu acho que, teoricamente, nós não deveríamos todos produzir tudo, não era? Nós devíamos produzir aquilo que estava o Nilton a falar, que é mais adaptado ao nosso clima, não é? E aí nós fazíamos isso mais barato do que outros, não é? Que não têm as mesmas condições. Mas nós produzimos tudo, um bocadinho de tudo, não é? E depois, às vezes, as coisas ficam mais caras. E nisso associado muito à questão do custo de produção. Por exemplo, uma das reclamações, por exemplo, que existe de Portugal, em relação a Portugal, não, dos produtores brasileiros, Sim. em relação à Europa ou aos Estados Unidos, são os subsídios agrícolas. Sim. Ou seja, a agricultura brasileira é feita sem subsídios. Pois. E isso meio que estimula a eficiência. A professora concorda Com os subsídios? com os subsídios? Acha que... Sim. Eu não sei. Muito sinceramente não sei. Eu, teoricamente, não é? Ou seja, em teoria eu acho que não. Eu acho que nós devíamos ter uma produção... Quer dizer, a mim ninguém me dá nenhum subsídio para eu trabalhar no que trabalho. Portanto, eu acho que se a pessoa quer ser agricultor, tem que produzir de acordo com o... Quer dizer, tem que se bastar a si próprio. Pronto. Se aquilo não dá rendimento, então faz outra coisa. Pronto. Mas acho que não é bem assim. Isto é uma forma empírica. Não é bem assim porque nós, por exemplo, os portugueses, estão em competição com todos os países da Europa e, portanto, os subsídios tendem a corrigir as nossas as economias dos vários países para eles estarem mais equilibrados. Agora, em relação aos outros países também, o Brasil, lá temos a tal coisa, o Brasil tem um efeito de escala enorme. Nós não temos, não é? Nós não temos, quer dizer, as nossas grandes herdades, ou
Aqui, para o Brasil são nada, não é? São nada, sim, Exato. são nada, são Portanto, esse efeito de escala também ajuda, não é? A uma produção com maior rendimento. E, portanto, os nossos subsídios tendem a tentar que sejamos competitivos com esses países, não é? Com os outros países, não é? No fundo, é isto, é a explicação que dão. Eu, em teoria, acharia que não deveria haver, mas parece que isto que é uma coisa que os agricultores, se me ouvirem, crucificam-me. Portanto, não, acho muito bem os subsídios, está bem. Aliás, tenho um filho que é agricultor e, portanto, se ele não me ouvir dizer isto... Exato. Mas, professor, por exemplo, agora, olhando para a questão de escala, por exemplo, há culturas que em escala são muito mais rentáveis. Sim. As gramíneas. Sim. Tem algumas culturas que em pequenas áreas são extremamente rentáveis. Por exemplo, como já falar Hortícolas, hortícolas, sim. Portugal não podia adotar esse sistema. Sim. Isso há uma questão ideológica aqui que... Não é ideológica, mas que, enfim... Vê se eu me explico. Isso era preciso que houvesse. Nós tivemos isso no tempo do Salazar, não é? Era o trigo, não é? A campanha do trigo, era o trigo no Alentejo. Mas isto faz em ditadura, que é decidir o que é que as pessoas vão fazer nas suas terras, não é? Em democracia, as pessoas têm que poder fazer mais ou menos o que querem nas suas terras, mais ou menos, não é? Há algumas limitações, por exemplo, houve algumas limitações para o plantio de eucaliptos, etc. Pronto. Mais ou menos o que querem, e não pode haver, ou não há, uma ideia chapéu, vinda de cima, que é nós produzimos hortícolas, ou nós produzimos, por exemplo, os olivais aqui, não é? Não há uma diretiva que diga nós não podemos, primeiro, alugar ou vender a terra a espanhóis, não podemos, nós estamos na União Europeia, se eles quiserem vir, vêm. Nós não podemos fazer olival intensivo porque ele produz mais e, portanto, os donos da terra têm algum direito a produzir mais. Agora, poderia haver algumas estratégias comuns, mas tem que ser, algumas diretivas, não é? Mas nós não podemos propriamente decidir, fazem isto, aquilo, aquilo outro. Isso são os programas quinquenais das ditaduras. Exatamente. E isso não... Quer dizer, eu acho que deve haver uma orientação. Mas é complicado. Eu acho que é complicado. Por exemplo, é complicado. Nós não somos muito... Não há uma falha grande em Portugal, não sei se nos outros países também, é o acompanhamento pelas direções regionais ou pelo Governo Central, o acompanhamento das pessoas no campo, não é? Portanto, explicar o que, sei lá, fazer um acompanhamento mais próximo, Se bem que nós aqui, por exemplo, mesmo em Portugal, o Alentejo tem uma realidade agrícola que é o oposto do Norte, não é? Sim. Portanto, nós estamos a falar de realidades muito diferentes. Lá fazem mais agricultura de subsistência e fazem mais pequenas produções, portanto, em pequena escala, porque não têm áreas de maneira nenhuma como nós temos, não é? Portanto... Totalmente diferente. Então, nesse caso, qual é, para a senhora professora, se puder explicar qual é a diferença da agricultura intensiva e extensiva? Porque a intensiva, o que é que tem? É que tem mais número de plantas por hectare, não é? E, portanto, as plantas são muito mais, sobrecarregam mais o solo, esgotam o solo mais rapidamente. Então, É por isso que se diz que quando nós fazemos um olival intensivo ou super intensivo, que ele vai esgotar o solo mais rapidamente, não é? E, portanto, os solos tornam-se mais pobres. Se tornam-se mais pobres, depois têm que ser mais suplementados. Não é? Nesse caso, os impactos ambientais são maiores. São mais agressivos. São mais agressivos, sim, sem dúvida nenhuma. E a intensiva? Não, a intensiva e a super intensiva tem só a ver com a diferença entre a densidade de plantação. Qualquer um pode fazer a grande ou pequena escala, a intensiva? Sim. Ou todos aqueles que nós temos, os olivais aqui no Alentejo, são intensivos. Super intensivos acho que já ninguém faz, porque o tempo de produção, acho que para manterem uma produção, enfim, razoável, não era muito tempo. E, portanto... Qual a sua opinião sobre a agricultura cá? A nossa agricultura, desde que eu, enfim, comecei a ter mais contacto com o Alentejo, que foi a seguir ao 25 de Abril, precisamente, que tem tido uma mudança muito grande, não é? Por exemplo,
De antes, as vinhas, por exemplo, eram todas sequeiro, não regava, não é? Agora, as vinhas são todas com rega. E começaram-se a pôr muito mais vinhas. O Alentejo, que era todo amarelo das searas, passou a ter verde das vinhas. Depois fez-se o Alqueva, não é? E o Alqueva fez uma mudança enorme no modelo de agrícola do Alentejo. Porque é uma quantidade de água disponível que os agricultores não estavam habituados. E, portanto, agora temos aqueles olivais e temos amêndoas e temos... Que é o que eu digo, não é? Portanto, houve uma mudança muito grande, mas uma mudança muito grande por estas coisas, não é? Portanto, pelas novas técnicas agrícolas, nomeadamente, por exemplo, a irrigação na vinha, depois a água, o Alqueva, e depois o facto das pessoas terem muito maior preparação, muito maior educação, não é? A Universidade de Évora nisso contribuiu muito, não é? Sim, Há muita gente muito. aqui formada na universidade, quer dizer, também havia muitos formados em Lisboa, mas quer dizer, aqui da proximidade, os engenheiros agrícolas ou os engenheiros geotécnicos aplicaram um conhecimento diferente que mudou, só por si já mudou muito o modelo agrícola. E, portanto, eu acho que tem havido uma evolução que eu acho que era expectável, pode não ser a mais correta, há muita gente que está contra, não é? Pode não ser a mais correta, mas vai haver ajustes, quer dizer, o ecossistema também ajusta com o tempo, mas também ajusta, não é? Porque, na realidade, também antes de nós fazermos as campanhas de trigo, também não se fazia trigo, não é? Pronto. Portanto, eu acho que o ecossistema também vai começar a ajustar. Eu acho que há uma agricultura muito mais científica também, não é? Isto é bom ou mal? Eu acho que é bom. Eu acho, por exemplo, a agricultura de precisão, não é? Em que com um drone você vê a ligação ao satélite, vê quais são as plantas que precisam de adubo, quais são as plantas que precisam de um bocadinho mais de rega, quais são as plantas que precisam de uma suplementação em ferro, etc. E só aplica nesses sítios, não é? Isto é um avanço muito grande, não é? Portanto, há uma poupança naquilo que se gasta, não é? Dos meios de produção e, em consequência, o rendimento agrícola será melhor, não é? Porque se gastou menos. Portanto, há uma evolução que nós nem sequer temos bem consciência da enorme evolução que está a acontecer, não é? Que vai acontecer, mas que vai continuar a acontecer. Por isso é que eu não sou tão catastrofista, não sei se é assim que se diz, Olha, palavra difícil. Catástrofe. Catastrofista, pronto. Encontramos aqui uma palavra difícil. Não sou assim tão negativa em relação às alterações, porque eu acho que as alterações tendem a equilibrar-se. Com o tempo tendem a equilibrar-se, também o ecossistema tende a equilibrar-se e nós vamos sempre ter que fazer alterações porque o conhecimento vai avançando e, portanto, nós vamos ter que ser, às vezes, podemos fazer uma alteração que corre mal, mas depois podemos corrigir para outra que correrá melhor, mas se não tivéssemos feito a que corre mal, se calhar não sabíamos que ela ia correr mal. Portanto, quer dizer, acho que o conhecimento é isto, não é? É avanços e recuos. Alguns avanços são para melhores, outros não. E outros não serão para melhores, não é? Mas, com o tempo, a coisa equilibra. Espero. Eu tenho uma dúvida. Isso é bom, porque eu tenho montes. Não, por acaso a minha dúvida está ligada aos... Eu fiz yoga e aikido muito tempo. E tinha um mestre de yoga que dizia, era francês e que dizia isto, não é? Fez aikido? Fiz aikido, sim. E que dizia isto. Tout le monde doute, não é? Toda a gente tem dúvidas. E eu pensei assim, toda a gente tem dúvidas. Eu tenho dúvidas nenhumas. Naquela altura achava eu que não tenho dúvidas nenhumas. E depois comecei a perceber que não, toda a gente tem dúvidas. E se nós não tivermos dúvidas, mal de nós. Portanto, se tem uma, é ótimo. Diga lá. A minha dúvida é até que ponto os alimentos que são feitos à base de, vou dizer, de outros produtos aditivos. Sim, os ES e etc. É prejudicial à saúde. Pois lá estamos na tal coisa. Eu não olho para isso. Quer dizer, agora falam dos alimentos processados e não sei o quê, falam do açúcar, que faz muito mal às crianças. Eu tenho um remorso enorme quando os meus netos lá vão a casa, porque eles gostam de chocolate e para eu faz-me impressão estar-lhes a dar chocolate, porque agora dizem que faz muito mal. No entanto, eu comia, os meus filhos comiam e, portanto, não sei. É isso que eu digo, não é? Nós produzíamos aquelas coisas e quando as começámos a produzir, tínhamos a certeza que não faziam mal à saúde, não é?
porque senão nós tínhamos produzido, nem passavam nos vários organismos com que as coisas todas têm que passar até serem postas no supermercado, não é? Portanto, depois o conhecimento vai avançando, não é? E depois chega-se à conclusão que aquilo é cancerígeno. Você já reparou que nós, quer dizer, se respirarmos, ficamos com cancro, não é? Porque mais ou menos toda a gente vai ter, não é? Mas é verdade. E, portanto, isto vai avançando desta maneira. E depois, portanto, de repente, agora há aquele anúncio da televisão que é o ZES, não é? Que é o ZES, as coisas com ES, as coisas que eu não sei o quê. Sim, sim, sim. Eu não sei, eu acho que isto que é um bocado... Eu acho que nós temos que pensar nisso. Mas é um bocado doentio, não é? Porque torna-se estressante. E o stress também não é bom, estressante, não é? porque a pessoa vai ao supermercado e já não sabe o que é que Já vai não comprar. sabe o que é que vai comprar. E o que é que stress vai também não é comer. bom. Depois lá estamos na tal coisa. As coisas biológicas que supostamente seriam melhores, não é? São muito mais caras. 10 vezes mais. 10 vezes mais. É a mesma coisa que o papel higiênico. Uma coisa que é assim. Reciclado. Uma vez os meus filhos diziam assim: mãe, compre reciclado. É 3 vezes mais caro, não é? Quer dizer, como é que a pessoa vai comprar, não é? Não, mas é Exato, verdade. é verdade, E isto, é verdade. não, mas isto é um assunto, isto é uma Mas questão que me intriga mesmo, Eu vou ao É verdade. supermercado e eu vou vendo os alimentos. Epá, é impossível. Olha, havia umas gelatinas que eu costumava comprar porque não tinham que estar no frigorífico e levava às vezes para os meus netos. E uma vez uma das minhas sobrinhas disse-me assim: a tia já leu o rótulo? Eu disse: não. Eu fui ler o rótulo. Era tudo péssimo. Tudo péssimo. Pensei, que horror, uma pessoa a comprar isto, deitei logo fora. Mas quer dizer, há muita coisa assim, não é? É muita coisa assim. Outra coisa, nós comemos enchidos, não é? Também se diz que o fumo nos enchidos, consoante vem de umas... Eu adoro enchidos. Pois, exato, mas quem é que no Alentejo não come enchidos? Mas Eu também se diz que... adoro um boi. Mas agora fala-se menos disso, mas também se diz que o fumo tem que ser controlado, tem que ser da madeira não sei o quê, tem que ser não sei o quê, tem vários requisitos, Estamos a não é? falar do presunto? Sim, do presunto, dos chouriços, dessas coisas todas, não é? Que são fumadas. Agora, de antes, tudo era fumado, não é? Não sei se... Portanto, eu não gosto de dizer que isto não está errado. Está certo, de certeza, que são estudos mais recentes que se fazem isto. Agora, enfim, nós se formos ao supermercado, eu não sei o que é que podemos comprar, porque basicamente, eu ontem comprei uma carne para fazer assada. A carne deitou água. Agora acontece isso muito, não é? Deitam água, que não percebo o que é aquilo, de onde é que vem aquela água. Mas, eu pensei, bem, deve ter qualquer conservante ou qualquer coisa, não sei, se calhar, não é? Não, as carnes Exato, dizem que têm exato. sempre. Pois, têm sempre. As carnes já portanto, cheguei. Isso mesmo é conhecimento de causa por pessoas que já, não vou dizer por privacidade, mas pessoas aí por aí exato. fora. E dão-lhes uma corzinha, ficam com um sim, rosado mais então- bonito e tal. Portanto, a gente não tem muita confiança naquilo Eu já que come, tentei- mas na realidade temos que comer, Sim, não é? tentei Porque deixar de comer mais. não dá, Não dá. exatamente. É como o cavalo do inglês, não é? Não dá mesmo. Quando se não estava dá, a não- habituar, sim. morreu. Exatamente. Nunca ouvi esse ditado. Nunca ouviu? Nunca ouvi esse Ah, ditado. dizia-se muito. É como o cavalo do inglês, quando se estava a habituar a não comer, morreu. E quais são os produtos que mais desenvolvem com a base desses de aditivos? Não sei, mas são todos os produtos transformados, não é? Todos os produtos transformados. Ou os produtos que são manipulados, não é? Pronto, quer dizer, mesmo os congelados, não sei o quê, os congelados têm que levar qualquer coisa para não ficarem embalados, etc. Quer dizer, e depois as embalagens, por exemplo, eu compro muitas vezes as saladas já arranjadas, não é? Pronto. Mas... Por preguiça ou porque preguiça. são mais gostosas? Não, é só por preguiça. Mas elas são conservadas, não é? Estão dentro de uma embalagem, a embalagem tem produtos que passam para a salada, da salada para a embalagem, tem uma atmosfera controlada que é com qualquer coisa, não é? Porque aquilo não é ar só, que está lá dentro, para manter fresca. Portanto, conscientemente eu sei que não devia, mas pronto. É o meu telefone. É o meu Não sei telefone. se é o seu. Não é o- Bem, Para os nossos ouvintes, o tema 2 foi a agricultura no mundo atual, com a doutora Ana Costa. Freitas. Ana Costa Freitas. Exato. Eu vou lhe dizer porque que eu digo Ana Costa. Eu só vou lhe dizer o porquê. Ana é o nome da minha mãe e Costa é o nome do irmão do meu pai. Então ficou mais fácil gravar por aí. Só que Freitas é o nome do meu pai. Portanto, Então, Ana Costa Freitas. exatamente. O tema 2 foi agricultura no mundo atual. Vamos agradecer aqui os nossos parceiros. Agradecer primeiramente o Diário do Sul pela cedência do espaço, a Casa do Montado pelos miminhos e a nova parceria. Temos aqui um copinho para a doutora. Muito giro. Padaria BJ.
Já provou os doces da padaria BJ, Não sei onde é professora? que é. Onde é que é? É na Avenida da Liberdade, certo? Ah, sim, sim, Não sim. vamos citar nomes aqui, senão estamos a fazer publicidade. Sim. Pronto. É na Avenida da Liberdade. Tem uns miminhos, uns docinhos. Muito bom. Muito impecável. Nós temos agora um desafio para dizer com a doutora que é muito simples. Nós falamos a toda a gente que passa cá. É só dizer, sem tom é Manning Nice. Sem tom quê? Para a Sem câmara. tom quê? Sem tom, sem Tom, isso eu Tom. percebi. O resto. é Manning Nice. Sem tom é Manning Nice. Agora diz lá com convicção mesmo. Ok. Sem tom é Manning Nice. Certo? Certo. Ok. Não quer saber o que significa Manning Nice? Não. Não? É muito nice, é isso? Bué da fixe. Bué da fixe, ok. É bué da fixe, ok. Eu percebi, pois. Olha, obrigado, doutora. Obrigada. Por esse Foi um bocado. prazer, sim, Não, foi nós um queremos prazer, sempre. Temos que exato. ter agora a nossa foto, Tá bem, que é para o Insta, já está a seguir. A gente vai lhe marcar para os cortes. tá bem, Pode ser tá assim? bem, tá bem. Já fizeste as fotos? Vais fazer agora as fotos? Quer sentado ou de pé? Eu prefiro sentado. Quer sentado ou de pé? Primeiro sentado. Eu tenho que fazer a magia acontecer. Tem que tirar as fotos e. Que horas é que são?